Olha que bênção, né? Restaurar a paixão. 2 Reis, capítulo 6, verso 1 até o versículo 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes, seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Pai, estamos diante da tua palavra, e ela por si só já fala, Pai. Se nós parássemos aqui agora, ó Deus, meditássemos apenas nesse milagre, já teríamos sido abençoados, Pai, porque a tua palavra é abençoada. Mas eu creio, Senhor, que tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração, a começar por mim. Fale comigo. Usa-me, Pai, e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração. Pois nós aqui na igreja damos total liberdade ao Senhor, doce, adorado Espírito Santo, para falar conosco, e não damos nenhuma liberdade a nenhum outro espírito sequer se manifestar nesse lugar. Porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Fale conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós estamos diante de um milagre, que é mais um milagre realizado pelo profeta Eliseu. E em tese, irmãos, esse milagre pode ser considerado apenas um pequeno milagre. Ora, um machado flutuar, a Bíblia deixou registrado que o machado flutuou. Bom, eu não considero tão pequeno assim, porque eu nunca vi nenhum prego flutuar. Eu não vi. Você conhece, pastor, prego flutuando? Eu não conheço, nunca vi nenhum prego flutuar. Mas ele mostra para nós, querido, que Deus, ele se importa com tudo na nossa vida. Por mais que você considere as coisas tão simples, as coisas tão sem nenhum significado na tua vida, Deus se importa com a tua vida. Amém, querido? Você crê nisso? Seja a fome de uma nação, seja uma doença, a dor, seja, por exemplo, um litígio na família, seja a situação de um governo, ou simplesmente um incidente de um trabalhador. Deus se importa com tudo na nossa vida. Esse homem, ele perde o machado e Deus se importa com isso. Você crê que Deus se importa com as tuas perdas? Deus se importa, irmãos. A gente acha que Deus não está nem aí quando nós oramos e as coisas não acontecem muitas vezes do jeito que a gente deseja, mas Deus está presente sempre na nossa vida. Sempre é Deus presente. E Deus se importa com cada um de nós. E Ele é capaz de mover o céu, querido. Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Ele é capaz de liberar poder para nos abençoar e até mesmo sair da lógica para nos abençoar. O nosso Deus, ele sai da lógica. Não tem lógica um machado que flutua. Mas ele sai da lógica. Não tem lógica parar o sol, parar a lua. Isso não tem lógica, mas Deus, ele sai da lógica. Não tem lógica. No meio de um mar imenso, um homem lança um anzol e pega um peixe e tira da boca de um peixe um estáter. No meio de um monte de peixe, aquele peixe era o peixe direcionado por Deus. Porque Deus está, querido, presente. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sai da lógica. Ele opera maravilhas. Quando vem um médico e bate o martelo e diz: olha, não tem mais jeito, eu te dou 15 dias para você agora
não viver mais. E Deus vai lá e coloca uma vírgula e acrescenta mais alguns anos de vida. Porque o nosso Deus, ele sai da lógica humana. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. Portanto, querido, não considere a sua vida sem importância para Deus. Não tome a tua vida como uma vida sem nenhuma importância, sem nenhum significado. As suas dificuldades, as lutas que você está passando, os seus momentos de angústia, não tome isso como sendo absolutamente nada, porque Deus se importa com as tuas angústias. Deus se importa com a tua dor. Deus se importa com a tua tristeza. Deus olha para você e diz: filho, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Então deixe isso bem claro, deixe isso registrado no teu coração. Ele se importa com você. Amém. Ele se importa. Que bom saber que Deus se importa comigo, irmãos. Quando eu estou passando momentos difíceis, que às vezes as coisas parecem que não vão muito bem. Você olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, também não tem saída. Deus se importa com você. Deus se importa conosco. E há nesse texto uma outra aplicação para a nossa vida. O ministério de Eliseu, querido, é um ministério de... Ali estava um grupo de profetas reunidos, se mobilizando para fazer uma obra. Olha o que diz o verso 1 e 2. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Ou seja, isso aqui já está muito apertado, estamos incomodados. Precisamos alargar as nossas fronteiras. Aí diz: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós, todos os trabalhadores, todos, cada um de nós, vamos pegar uma viga e construamos um lugar para morar. O que Eliseu respondeu? Vão. Ou seja, é isso que vocês querem? Vamos alargar? Então vamos alargar. Eu me lembro logo no início, quando nós começamos com as células, eu falei para os irmãos: você acredita, você crê que daqui a 5 anos no máximo podemos ter 1000 pessoas aqui dentro, sim ou não? Mas o que você está fazendo para isso? O que você tem feito para isso? Eu creio que pode. Eu creio. Nós temos uma igreja séria, irmãos. Nós temos uma igreja que prega a palavra, nós temos um ministério muito sério. Então, se eu digo para você que há possibilidade de nós termos 1000 pessoas aqui, porque isso é possível. Agora, cabe a cada um de nós pegarmos o nosso machado e falar: eu vou para a obra, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para a expansão disso aqui. Quando a gente bate na tecla: você precisa frequentar, vai lá, vai na célula, traz um visitante, você precisa trazer um visitante. Quantos aqui nos visitam hoje, por exemplo? Ninguém. Você está com o machado na mão. Deus lhe deu a ferramenta. A maior ferramenta que Deus lhe deu, que foi o Espírito Santo que habita em você. Essa é uma ferramenta que Deus te deu. E quando você abre a boca, é Deus falando. Por que nós nos calamos? E houve a necessidade de expandir o espaço. Eles estavam construindo um lugar mais amplo. E esse é o sonho de muitos pastores, irmãos. É ampliar, mas não é ampliar para regozijo próprio, não. É ampliar para o reino de Deus. É crescer a obra para o reino de Deus. Não para a exaltação do homem, mas para que Deus seja exaltado, louvado e glorificado. Essa é a vontade de expandir a obra. Olha quantas cadeiras nós temos, irmãos. Isso tem que doer na tua alma. Quando você olha para o lado: mas domingo de manhã está cheio, irmão, nós temos 4 cultos, nós temos 3 cultos e nós temos 3 igrejas diferentes. Por quê? Olha a igreja de quinta-feira. Olha para a igreja de domingo de manhã, olha para a igreja de domingo à noite. Todos nós temos uma ferramenta nas mãos. E em meio ao trabalho acontece algo inesperado. O desafio era que cada um fizesse a sua parte. E essa deve ser a visão, essa deve ser a nossa visão. Cada um de nós, querido, compete a mim e a você, cada um fazer a sua parte para que o ambiente seja ampliado. Você crê nisso? Que podemos ampliar, irmãos? Sim ou não? Está muito fraco, eu vou embora, não é possível, vou para casa. Vou dormir, pastor. Você crê que pode ser ampliado, querido?
Você crê que essas cadeiras podem estar superlotadas? Eu creio. Eu vou continuar crendo. Por quê? Porque eu creio no poder de Deus, na obra que o Senhor colocou e plantou nesse lugar. Deus não colocou uma igreja aqui só para enfeitar o bairro, não, irmãos. Deus colocou trabalhadores aqui dentro. Homens e mulheres que se comprometem com a obra, que dizem, não, eu tenho um machado na minha mão, eu vou trabalhar. Eu vou cortar a lenha, eu vou trabalhar, porque eu quero ampliar. Porque Deus está comigo. Cada um de nós deve se preocupar em trabalhar para o crescimento dessa obra, para a expansão da igreja. E esse trabalho, querido, não é trabalho só de pastores. Esse trabalho é de todos nós. Seja você homem, mulher, jovem, adulto, esse trabalho é de todos nós. Você sabia disso? Que essa igreja é nossa. Amém, querido? É sua igreja. Deus te plantou aqui. Então faça o que Deus está lhe ordenando que seja feito. Mas tem um detalhe. No meio do trabalho, Alexandre, incidentes acontecem. Incidentes acontecem no meio do trabalho. O machado pode cair das suas mãos. E no meio do trabalho o machado desapareceu dentro d'água. E esse homem lhe grita, ai meu Senhor. Ou seja, o que eu estava nas mãos e que eu tinha trabalhado, a minha ferramenta caiu dentro d'água. Deus nos cedeu algo para expandir, querido. E que nós teremos que prestar contas a Deus da sua obra. Cada um de nós vamos prestar contas para Deus de tudo que Ele nos tem cobrado, de tudo aquilo que Ele nos tem falado. Nós não estamos aqui apenas como meros ouvintes, espectadores. Isso aqui não é um show. É a igreja do Senhor, no qual Deus usa homens, mulheres e jovens para falar à sua igreja. E quando Deus fala, Deus espera de você um feedback. Deus espera que você diga, eis-me aqui para fazer. Deus nos cedeu esse lugar para ser expandida a sua obra. Com muita dedicação. Muitas vezes nós perdemos algo, querido, essencial na nossa vida. Muitas vezes por muita dedicação, por algumas perdas, a gente acaba perdendo a paixão pela obra. Por causa de alguns detalhes que acontecem no meio da caminhada. Nós perdemos a instrumentalidade, nós perdemos a nossa dedicação. Começamos muito bem, caminhamos muito bem, mas às vezes por uma coisinha à toa, a gente começa a desanimar, entra o desânimo, a paixão vai saindo, vai dando lugar ao esfriamento. Quantos estão esfriando, querido? Quantas vezes durante essa trajetória da nossa caminhada com Deus, por um pequeno problema, nós perdemos a vontade de caminhar. Quantas vezes, quantos nós conhecemos que era uma bênção na obra, que fazia, que agia, olha, tudo está lá, é como diz o outro, é pau para toda a obra. E hoje, estagnou, simplesmente apagou. Perde-se a vontade de continuar, querido. Perde-se a vontade de voltar atrás e falar, onde caiu o meu machado? Aonde caiu? Mas eu tenho um recado de Deus para você, irmão. O machado caiu no mesmo lugar, ele está lá. Dá para você entender essa visão? O machado está lá, não mudou de lugar, você que saiu do lugar. O machado está lá, volte e pegue o machado. Continue a fazer aquilo que Deus lhe propôs no teu coração. Nós não podemos avançar sem paixão. Nós não podemos avançar sem o poder do Espírito Santo. Querido, paixão pela obra é algo gerado pelo Espírito Santo. É Deus quem gera em nós essa paixão pela obra, paixão pela alma, paixão pelas almas que se perdem. Ah, querido, a gente aqui só fica engordando. Eu não estou falando de gordura humana, não, irmãos. Só fica engordando. A palavra vem, a gente se alimenta e come, e engorda. É hora de você começar a exercitar. Comece a exercitar. Sabe? Já engordou demais. Agora se exercita, começa a fazer um movimento. Começa, querido, a partir de hoje. Sai daqui um evangelista.
com vontade de fazer. Olha o mundo como está, irmãos. Esse mundo está morto no maligno. Olha como é que está esse mundo, completamente perdido. Quem viu agora a abertura das Olimpíadas, a coisa ridícula que foi visto. O mundo inteiro assistiu, a igreja assistiu isso. E o que é que nós estamos fazendo com esse mundo? Porque a gente perde o machado no meio do caminho e não voltamos para resgatar o machado. E não queremos mais trabalhar. Não, está duro, está muito duro. Está difícil, pastor, eu já tentei de tudo. Deus nos concedeu o amor pelos perdidos. Deus nos concedeu o amor pelos mortos espirituais. Deus nos dá o amor pela igreja do Senhor. Que Deus coloque amor no teu coração. Você que está me ouvindo pela internet, que Deus coloque amor no teu coração pela sua obra. Porque a obra de Deus, querido, não é o templo. A obra de Deus é o homem. A obra de Deus é o homem. Nós temos que fazer a obra da igreja. Qual é a obra da igreja? Agora ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a obra da igreja. Não, estou fazendo a obra de Deus. Não está não, querido. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. Ele faz a obra, porque é Ele que transforma o homem. Porque a obra de Deus somos nós. É você a obra de Deus. Mas Deus quer usar a igreja dele para completar a obra. Deus quer usar você para essa obra. O profeta de Eliseu não fez isso, querido, de propósito. E não aconteceu nada de muito extraordinário, simplesmente caiu o machado. O que aconteceu? Ele perdeu o machado. Ele perdeu a sua capacidade de trabalho. E isso irritou profundamente. Ai, eu fico imaginando aquele homem gritando, irmãos. Ai, meu Senhor! O machado caiu e não era meu, era emprestado. O que Deus colocou na sua mão não é seu. O ministério não é seu, é do Senhor. Ele empresta para nós. Ele diz, eu vou te ungir pastor, agora eu tenho o meu ministério. Você não tem ministério coisa nenhuma. É Deus quem te concede. Deus diz para você, agora eu te quero nessa obra. Por quê? Porque a obra é minha, a obra é do Senhor. A obra é dele. Ah, eu sou um diácono. Glória a Deus, diácono. Aleluia! Mas o diaconato não é seu, é do Senhor. Ah, eu sou ministro de louvor, eu canto muito bem. É, ministro, mas o ministério não é seu, o ministério é do Senhor. Porque a obra é dele. Ele perde o machado. O mesmo acontece conosco, irmãos. Nós chegamos em um momento em que durante o trabalho, nós percebemos que falta alguma coisa. E o machado só vai fazer falta para quem está trabalhando na expansão da obra. Quem não está trabalhando não sente falta de nada. Aliás, quem não trabalha não sente falta nem da pessoa que falta. Nem de quem falta sente falta. Nem de quem vai embora sente falta. Mas quem trabalha na obra sente falta. E quem trabalha na obra vê a obra. Quem trabalha começa a observar. Aí olha e diz assim, onde é que você estava, meu irmão? Estava com saudade de você. Entende? Por quê? Porque eu trabalho na obra. Eu trabalho. E se eu trabalho, eu estou vendo a obra. E se eu vejo a obra, eu tenho que me mobilizar. Eu tenho que me envolver nela. O mesmo acontece conosco. Chegamos num momento, querido, que durante o trabalho a gente percebe sempre que falta alguma coisa. E isso vai gerando em nós um desânimo muito profundo. Muitos não sentem mais nenhuma falta das coisas de Deus. Muitos não sentem nem falta de trabalhar na obra. Olha, o meu ministério, pastor, eu descobri. Meu ministério é flanelinha. Eu sento e limpo o banco. Ministério flanelinha, não tem esse ministério na igreja, irmãos. Você não vai ver esse ministério na Bíblia. Ministério do limpador de igreja, limpador de banco. Olha o verso 5, aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou, ai meu Senhor, o machado é emprestado. Queridos, ele se preocupou porque as árvores precisavam ser cortadas, era necessário, ele está trabalhando. Mais um só. Quantos trabalhadores tinham ali? Um só perdeu o machado. Sabe o que isso traz para mim? Um só faz a diferença aqui dentro. Um só
Quando um de vocês fala assim, eu não vou mais trabalhar não, agora eu vou ficar aqui, tranquilo. Você faz falta, irmão. Faz ou não faz, diácono? Faz falta, faz ou não faz, meu pastor? Faz falta na obra. Um homem só estava fazendo falta. Deus tem um plano para restaurar qualquer coisa que nós tenhamos perdido. E Ele tem poder, querido, sobrenatural para recuperar o que você precisa. O profeta, ele perdeu a cabeça do machado dentro d'água e o homem de Deus perguntou, onde caiu o machado? Verso 6, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Este mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. O interessante aqui, irmãos, é que Eliseu não criticou, Eliseu não se aborreceu. Quando você desiste de fazer, a única pessoa que sai no prejuízo é você mesmo. Porque a vida de Eliseu continuou mesmo. Quando você desiste, querido, os pastores continuam os mesmos. A gente continua tocando a obra. Você perdeu. Quando você desiste, é você que perde. Ele não criticou ninguém. Ele só fez uma pergunta, onde caiu? Onde caiu o machado? Eliseu joga um galho e agora o machado flutua. Simples assim. E essa história, ela termina assim, nessa simplicidade. Verso 7 vai dizer, então disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Portanto, queridos, um milagre. O que eu acho tremendo nesse texto é que Deus, ele está sempre comprometido com quem está disposto a continuar a fazer a obra. Eu vou repetir para você. Deus está pronto para abençoar aquele que quer continuar a obra. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que desistiu no meio do caminho. Alguém que falou, não, eu estava... Olha, entrou uma pessoa no meu ministério que eu não gosto muito não, e tal, e agora eu estou abandonando o ministério. Irmão, toma jeito, em nome de Jesus. Todos são importantes para o Senhor. Aqui não há nenhum melhor do que o outro, irmão. Nenhum é melhor do que o outro. Às vezes a gente fica olhando e fala, não, fulano entrou, agora eu não vou, e fica nessa picuinha que não leva a lugar nenhum. Deus tem poder para restaurar a sua paixão pela sua obra, querido. Deus tem poder para restaurar a paixão que você perdeu pela sua obra. Deus tem poder para isso. Como é que nós podemos recuperar o que nós estamos perdendo? Fazer o que esse homem fez, clamou. Ele clamou, ele disse, ai meu Senhor. Então esse profeta, ele clama e ele foi atendido pelo seu clamor. Veja de novo o verso 5, grave isso no teu coração. Aconteceu que enquanto ele derrubava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou, ai meu Senhor. Ele clama. Nós precisamos entender que por nós mesmos não iremos conseguir recuperar o que foi perdido. Você não vai conseguir recuperar aquilo que você perdeu no meio do caminho, querido. Sozinho você não recupera. Você precisa de Deus para recuperar. Você precisa se colocar à disposição de Deus nessa noite e falar, Senhor, eu quero, restaura aquilo que eu perdi no ministério. Eu creio que Deus quer falar conosco algo muito profundo, irmão. Estamos trabalhando para expandir a obra de Deus, eu creio nisso. Porque, amado, a gente tem que viver uma vida de inconformismo total. Eu não me conformo uma quinta-feira estar como está. Eu não me conformo, não vou me conformar nunca. Chegar aqui um domingo, não, eu não vou porque é perigoso. Perigoso, irmão. Perigoso é você ficar sem Deus. Perigoso é viver a vida longe de Deus. O lugar mais seguro que você tem, querido, o mais seguro, é na presença de Deus. É o lugar mais seguro que nós temos. Há momentos que parece que as coisas estão se declinando. Parece que não flui. Aí bate um desânimo e nós não conseguimos ver resultados porque o desânimo é muito grande. Portanto, querido, para conseguir de volta a paixão pela obra, a paixão pelo ministério, a paixão por tudo aquilo que você fazia, a paixão pela visão celular,
a paixão pela visão celular, por ganhar almas, por fazer discípulos. Você precisa clamar ao Senhor. Que o Senhor gere em mim essa paixão pela tua obra. Amado, não há nada nessa igreja que nós fazemos que é para o homem. Não há nada. Ah, mas tem um curso de homem ao máximo. É para Deus. É para que você seja um homem melhor, para trabalhar na obra dele de uma forma melhor. Mulher única, é para eu ser uma boa esposa. Ser boa esposa, agora eu vou ser bom marido. É para você trabalhar na obra dele, você ser mais útil, fazer as coisas com mais clareza na obra do Senhor, ao invés de tentar tomar o machado de volta, que era algo impossível. Fazer o machado flutuar, querido. Somente Deus pode realizar esse milagre. Tem coisas aqui, nessa noite, na tua vida, que só Deus pode realizar, só milagre. Você precisa de milagre para restaurar o que você perdeu no meio do caminho. Para restaurar a alegria de trabalhar. Muitas vezes, quando percebemos que não está nada bem, nós estamos lentos, desanimados, seja como líder, seja como obreiro, seja como pastor, eu estou meio desanimado. Quantas vezes nós olhamos no nosso ministério e parece que a gente está sozinho, irmão. Já aconteceu isso com você? Você está sozinho, você olha e, meu Deus, a coisa parece que não flui. Continue fazendo, porque a obra é dele. Está fluindo. As palavras que nós ministramos aqui, a gente não tem noção aonde ela chega. Qual o coração que essa palavra está alcançando? Por isso nós não podemos parar de pregar. Sabe por que você não precisa parar? Você não pode parar de pregar, irmão? Você não pode parar de pregar. Porque você não tem noção de onde e o que a palavra do Senhor tem poder para transformar uma vida. Como ela tem poder. Uma palavra apenas. Uma palavra para um suicida. Quando você olha e diz, não faça isso, Jesus te ama. É um impacto, irmãos. É um impacto, porque o nome de Jesus é poderoso para transformar uma vida. Apenas uma palavra transforma uma vida. Quantas vezes estamos tentando restaurar sozinho? A gente precisa reconhecer que necessitamos de algo que está muito além da nossa possibilidade. Não podemos fazer nada sem Ele. Olha o que a palavra do Senhor diz, querido. A palavra de Deus lá em João 14, João 15, verso 4 ao 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo e se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Deus, você não consegue restaurar a alegria de trabalhar na obra, a alegria da sua salvação. Não consegue restaurar. A obra que estamos realizando, querido, ela não é uma obra natural. A obra que nós realizamos, ela é pelo poder de Deus. Essa obra é sobrenatural. Tudo o que acontece aqui dentro é no sobrenatural. Uma vida que se converte. Você acha que é fácil? Você prega uma palavra, faz um apelo, aí vem uma alma à frente. Aí você pergunta, como é seu nome? Aí ele diz assim, João de Deus. Até acordou. Sério, olha o nome do homem, pastor. João de Deus. É fácil? Mas por que acontece isso, irmão? É poder de Deus. Ah, foi a palavra que o pastor pregou. Poder de Deus na sua palavra. É o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então faça isso. Se levante para trabalhar. Se levante para fazer. A obra que estamos realizando é sobrenatural. Então apresenta diante de Deus as suas necessidades. Olha como diz Filipenses 4, 4 a 6. Alegre-se sempre no Senhor. Por quê? Outra vez digo, alegre-se. Verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo,
Seja conhecida diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Seja conhecida diante de Deus, Senhor, restaura o meu machado. Eu preciso trabalhar. Restaura, Senhor, eu preciso trabalhar. Ele conhece cada uma das suas necessidades. Deus sempre ouve o clamor, querido, do seu servo. Esteja onde você estiver, haja o que houver. Por quê? Porque Ele está presente. Mas por que será que às vezes o Senhor não responde ao clamor? Por que será? O que você perdeu está exatamente, querido, aonde você perdeu. O machado havia se perdido, estava lá no mesmo lugar. Sabe, você que trabalhava na obra, e você diz assim, pastor, eu quero restaurar isso, aonde eu procuro? É no mesmo lugar que você perdeu. Ah, pastor, eu era do ministério de louvor, agora eu não sou mais, o machado está lá no mesmo lugar, é só restaurar. Eu era diácono, agora não sou mais, o machado está lá, é só restaurar. Você está entendendo o que Deus está falando com você, querido? É só você se apresentar. Fala, Senhor, eu quero restaurar aquilo que eu perdi. Clame a Deus. Ele tem poder de desafiar a lei da gravidade, irmãos. Ele tem poder, ele desafia a lei. É como eu repito, eu nunca vi um prego flutuar e um machado flutuar, é poder de Deus. Deus tem poder para isso, Deus tem poder para restaurar, porque para Deus não haverá jamais impossíveis. Quantas vezes durante a nossa caminhada de fé surge o desânimo? Você acha que pastores não desanimam, irmãos? Você acha que não surge o desânimo às vezes na nossa vida, que a gente fica meio para baixo? Mas aí a gente clama ao Senhor. Diz, Senhor, eu não fui chamado para voltar atrás. Eu não sou dos que desistem, eu não fui chamado para desistir. Não posso desistir, Senhor. Deus não me dá essa oportunidade, essa chance, eu não tenho escolha, você não tem escolha, não desista, siga adiante. Eu posso escolher parar, não, querido, a tua vida está na mão dele, se a sua vida é dele, você não tem escolha, para com esse negócio. Eu tenho livre-arbítrio, você só tem livre-arbítrio para não pecar. Nós somos livres para não pecar, mas nós somos prisioneiros de Cristo, estamos presos nele. Você entendeu, querido? Paulo nos dá essa lição. Não, eu estou enraizado em Cristo. Eu não tenho como escolher. Eu não tenho. Por quê? Porque eu sei a obra que Deus fez na minha vida. Se você tem plena consciência da obra que Deus fez na tua vida, da transformação da tua vida, você não tem escolha, irmão. É pegar o machado e continuar trabalhando. Quantas vezes o machado tentou escapar da sua mão? Quantas vezes? Quantas vezes você ouviu que nada que você está fazendo vai dar certo? Quantas vezes? Quantas pessoas já falaram isso para você? Quantas pessoas falaram para líderes de célula, você está com esse negócio de célula, rapaz, isso não vai dar em nada. Quantas pessoas falam isso, irmão? Não vai dar em nada, rapaz, olha só, pessoal, olha só, tua célula tem só 4 pessoas. Insista. Insista. Deus está nesse projeto. Deus está no plano da igreja. Não, pastor, eu não vou mais às quinta-feiras, não. Tem tão pouca gente. É mesmo, irmão? Está faltando o quê? Está faltando disponibilidade. Está faltando disposição para você falar, eu quero o meu machado, porque eu quero trabalhar. Eu quero continuar. Quantas vezes a gente escuta palavras negativas, irmão? Às vezes nós cedemos a essas vozes desencorajadoras que aparecem na nossa vida. As pessoas nos desencorajando, falando que vai dar tudo, não vai dar certo. Isso, não, eu já tentei por aí, não deu certo. Com Deus não há impossível. Por que as árvores não estão caindo mais, irmão? Será que nessa correria da vida nós acabamos colocando Deus em uma escala menor de prioridade? Será que é isso? Será que a gente está deixando Deus para segundo plano? Pense nisso, pensa no que Deus está falando com você. Muito mais do que aquilo que você faz, é como você vai fazer. Deus permite as perdas dos machados, para que nós possamos clamar a Ele, e Ele restaura. A glória da segunda casa será melhor e maior do que a primeira, irmão. Creia nisso.
Eu quero que nessa noite você se coloque à disposição e diga para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a ter esse compromisso contigo, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a fazer. Deus é mestre em recuperar o que foi perdido. Onde caiu o machado? É o que Deus está perguntando a você. Aonde foi que você perdeu? Aonde? Qual o ministério que você largou? O que você deixou para trás? Ele recupera. Primeiro passo, clame ao Senhor. Deus está pronto a trazer de volta. E não é necessário voltar, querido. Você pode voltar atrás. Você pode voltar lá para recuperar. E com sinceridade, Deus vai restaurar. Deus restaura ministérios. Deus tem poder para isso. Provérbio 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o perverso são derribados pela calamidade. 7 vezes você cai, Deus te levanta. Quem restaura é Deus. Deus está falando para mim e para você: olha, eu estou pronto para restaurar aquilo que você perdeu lá atrás. É Deus quem produz os resultados, irmãos. Não somos nós, a obra é dele, é ele quem produz o resultado. Como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 8, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então você não pode deixar de plantar, outro não pode deixar de regar, e deixe que o crescimento é do Senhor. É ele quem dá crescimento à sua obra. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. E os que desistiram? Qual será a sua recompensa? Você desistiu no meio do caminho. Deus permite as perdas para mostrar para nós que a obra é dele. Portanto, faça a sua parte. Você, querido, que está envolvido com a obra do Senhor, prepara as ferramentas para a obra do Senhor. Você prepara, às vezes, uma aula da EBD. Que maravilha! Você vai lá e prepara a aula da Geração Vida, para dar aula para as crianças. Você está envolvido com a obra. É você que prepara os sermões. Somos nós que preparamos os nossos sermões. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus. O trabalho é nosso, a gente faz. E Deus, querido, ele age em cima daquilo que você se propõe a fazer. Deus é assim, Deus é maravilhoso. Não queira ser Deus, não queira se colocar no lugar dele. Não coloque a sua confiança nos métodos. Não coloque a sua confiança nas ferramentas. Coloque a sua confiança em Deus. Pegue a tua ferramenta de volta. E é tão interessante, irmãos. A gente às vezes fica meio perdido na obra. A gente fica pensando: Senhor, eu estou orando, eu estou clamando. Você já orou por alguma coisa na sua vida, assim, de muita importância para a tua vida, assim ou não? Já orou? Ficou orando? Nós temos essa terra aqui, irmãos. Deus nos deu essa terra. Se você começar a pensar o que é um plantio, como é a terra, olha para esse lugar como se fosse uma terra. Aí você vai lá, pega uma semente, né? E deixa a sementezinha de lado ali. E fica orando por essa terra. Senhor, dá o alimento, Senhor. Senhor, dá o alimento. Senhor, dá o alimento, Senhor. Dá o alimento. Você acha que Deus vai dar o alimento? Deus vai dar o alimento? Não vai dar, querido. Ele não vai dar o alimento. Senhor, manda alma, Senhor, manda alma. Você tem uma semente na mão. Eu não vejo na Bíblia Deus pegando a semente e colocando na terra. Eu não vejo isso. Eu vejo você pegando a semente e colocando na terra. Você coloca a semente na terra, agora clama. E Deus começa a produzir a terra. Essa terra começa a ser produtiva quando você se coloca à disposição e coloca a semente na terra. Vamos clamar um mês, vamos clamar um ano, vamos clamar a vida inteira nesse lugar. E Deus não dará o crescimento, porque Ele te deu a semente. Não fique com a semente nas mãos. Lance sobre a terra, agora clame ao Senhor. Senhor, manda as almas. Agora me mobiliza, Senhor. Me levanta como um evangelista, como um pregador da Tua palavra. A semente que você tem nas mãos, lança sobre a terra. E Deus dará o crescimento. Deus dará o crescimento.
Deus dará o crescimento. Presta bem atenção nisso. Deus dará o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. O nosso papel, o papel da igreja, é plantar. É plantar. Plantar. E Deus dá o crescimento. Porque o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Nosso Deus é Deus de multiplicações. Você sabia que o nosso Deus multiplica, sim ou não? Você está orando pela tua célula, irmão? Ai, a minha célula, seu múltiplo. Lança a semente. Não fique só clamando, lança a semente. De que maneira, pastor? Você precisa pregar. Você precisa chamar. Precisa convidar, precisa ter gente. A semente está aí. Lance sobre a terra, lance sobre a tua célula, lance sobre o teu ministério. Agora sim, clame por ele. E Deus dará o crescimento, querido. Quando o machado caiu, e ele clamou, coube a ele se abaixar e pegar o machado. O machado flutuou. Deus fez o milagre. Mas a função do profeta foi se abaixar e pegar o machado. O machado está lá. Está no mesmo lugar. O que você perdeu na obra, querido, está no mesmo lugar. Nós precisamos simplesmente nos mobilizar para pegar de volta aquilo que foi perdido. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus quer restaurar aquilo que você perdeu? Eu quero terminar essa palavra. Apocalipse 2, 3 ao 5 vai dizer assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Olha como essa igreja tinha essa aparência, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o quê? Primeiro amor. Você abandonou o machado. Você abandonou. O machado caiu e você deixou lá o machado. Lembre-se, pois, de onde foi que você... Aonde caiu o machado? Lembre-se. Lembre-se aonde foi que o machado caiu. Aonde você perdeu? O que você perdeu? Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Palavra de Deus para nós. Aonde você perdeu? Essa noite é uma noite de restauração, irmãos. Eu quero orar. Eu quero convidar você a orar por você. Mas orar e pedir a Deus: Senhor, restaura a minha alegria na obra, a minha alegria no trabalho. Senhor, me ajuda a pregar a tua palavra. Me ajuda, Senhor, me levanta como evangelista. Começa a olhar para as cadeiras, irmão. Começa a olhar para esse espaço. E ver o que está faltando em você. Para que esse lugar tenha 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 almas aqui. 300 almas aqui. Começa a olhar o espaço. Não culpe pastores. Não culpe a ninguém. Culpe a si mesmo. Culpe a si mesmo. O que está vazio? Você diz: Senhor, a culpa é minha. Porque eu perdi o machado. E agora eu quero restaurar. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos restaurar isso. Vamos restaurar essa alegria. Você topa fazer isso nessa noite, em nome de Jesus? Restaurar? Pastor, eu quero me restaurar. Eu quero restaurar a alegria de trabalhar. Eu quero restaurar a alegria de fazer, a vontade de fazer. A vontade, Senhor. A vontade de fazer a tua obra. Quantas almas estão morrendo nesse mundo, irmãos? A gente está preocupado com tantas coisas. Tantas coisas, às vezes, sem muito sentido. A gente se preocupa porque uma corda de violão arrebenta. Ih, arrebentou, vou sentar. Coisas estão sem nexo. Eu agora me preocupei. Por quê? Porque o som parou aqui, rapaz, não vai ter louvor. Parou o som. E as almas estão morrendo, Davi. As almas estão morrendo. E a gente está preocupado com o salgadinho que está ruim. Com a cantina que não está muito boa. Com a geração vida que não tem cuidado bem do meu filho. A gente se preocupa com tantas coisinhas. E as almas estão morrendo. Então começa a falar com Deus nessa noite. Pai,
Eu quero colocar diante de ti, Senhor, a sua igreja, uma igreja viva. Esse povo que o Senhor plantou aqui nesse lugar. Pai, quando tu colocaste esse povo aqui, Senhor, e tu deste a visão ao teu servo de ampliar esse espaço, é com propósito, Pai. Isso aqui, Senhor, não foi feito apenas para alegrar os homens, não. Foi feito para ter almas. Esse lugar é lugar de almas, Pai. É lugar dos sedentos, dos necessitados. Pai, levanta trabalhadores aqui, homens e mulheres comprometidos com a tua obra. Restaura a alegria, Pai, do trabalho, Pai. Aqueles que perderam, Senhor, as suas funções no trabalho. Talvez eu esteja aqui nesse lugar, Senhor, diante de ministros de louvor, que agora, Senhor, estão estagnados. Não fazem absolutamente nada porque perderam simplesmente o machado. Perdeu a ferramenta. Restaura, Senhor. Restaura isso em nome de Jesus. Restaura aquele trabalhador, Senhor, que agora está parado, estagnado. Restaura o trabalhador, restaura o diácono, Pai. Restaura o líder, restaura o pregador, a pregadora, restaura, Pai. Em nome de Jesus. Queremos sair daqui nessa noite diferente de como entramos. Pensativos, Senhor, do que nós estamos fazendo com a tua igreja. O que nós estamos fazendo aqui, Pai? Nós não estamos aqui a passeio, Pai. Senhor, isso aqui não é um clube. Não nos reunimos aqui apenas com uma confraternização, não, Senhor. É para ouvir a tua voz. Nós nos reunimos aqui pela tua obra. Então restaura aquilo que foi perdido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.